fala da Márcia. O pessoal tem que... Isso, agora tá gravando. Tá bom. Desculpa, Marta. Muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, bom te ver. Antes de eu começar, eu queria falar que eu também, como a Marta falou, né, eu também fui estudante de letras, e aí eu fiquei muito feliz de estar falando com os estudantes de letras, porque agora, como professora, eu trabalho no Instituto Federal, então eu trabalho com ensino básico. Uma coisa que eu vejo que é muito importante são o estudo das mídias visuais. E as mídias visuais, a Marta também estudou mídias visuais, né, de outra perspectiva, mas também porque a minha perspectiva é da literatura e a dela é da linguística, mas elas são muito colocadas de lado nas escolas, elas são meio banalizadas, é uma daquelas matérias que são meio, sei lá, interdisciplinares, e aí é de todo mundo, mas não é de ninguém. Então, eu acho que como futuros docentes, né, ou como alguns que já devem estar exercendo, eu gosto bastante de sempre alertar isso, de falar isso, que eu acho que as mídias visuais, elas são muito importantes. Hoje, todos os nossos alunos e todos nós leem muito vídeo visual, vou falar um pouco disso mais para frente também, mas eles não estão preparados para entender o que um filme significa, o que uma posição de câmera, o que uma cor dentro de um filme significa, né? A gente fica ensinando metáfora metonina, que tá certo, acho que a gente tem que ensinar, mas a gente também tem que ensinar as questões das mídias visuais, porque elas estão muito fortes. Essa questão da fake news, eu acho que também se envolve, né, com essa certa essa falha que a escola tem. Então, isso é uma das coisas que é sempre que eu tenho defendido em todos os lugares que eu vou. Essa apresentação que eu já vou mostrar para vocês, ela quase todos os termos e todas as citações que aparecem, elas são minhas traduções, tá? Então, elas nem sempre podem bater com as traduções oficiais. Eu não tive tempo de ficar olhando todas as traduções oficiais. Eu não consigo ler o chat no momento que eu estiver apresentando, então, se a Marta ou alguém puder falar... Sem problemas, eu vou lendo aqui se surgir alguma pergunta, mas na verdade a gente deixa as perguntas para o final, mas a galera pode ir colocando aí, e depois eu olho tudinho, sem problemas, tá? Tá bom, obrigada. Então, eu vou começar a apresentar aqui, eu vou mostrar a apresentação, e aí eu paro de ver vocês, tá? Ok. Bom, então eu escolhi o tema do tempo, que eu já vinha trabalhando com ele desde o mestrado, do tempo no cinema, né? E aí, da forma como eu queria ver o tempo, eu acabei trabalhando bastante com a ficção científica, porque a ficção científica é o gênero que parece que mais se interessa com as questões e com as reviravoltas do tempo. E aí eu acabei estudando tecnologia também, porque... eu vou explicar depois, mas vai fazer muito sentido, eu espero que faça muito sentido para vocês, que quando você estuda ficção científica e tempo, tu tem que estudar tecnologia, e é por isso que vem o título, né, do cinema analógico ao cinema digital. Eu tento achar tendências dentro do cinema, né? Eu não tento fazer explicações que englobem, que expliquem todo o cinema. E aí eu vou fazer algumas generalizações durante as minhas apresentações. Eu tenho certeza que quando eu estiver falando, você vai pensar, mas tem aquele filme que não faz isso. Com certeza, vai ter muitos filmes que não vão fazer o que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, eu espero que você encontre filmes que façam o que eu estou falando. E aí, se vocês encontrarem, me digam lá no final, então. Aí é por isso que eu trago a fala do William Brown, que é um estudioso da área, e ele fala essa frase ótima. Somente um porco falante é necessário para provar que os porcos podem falar. Então, da mesma forma, apenas um exemplo é necessário para mostrar o que o filme pode fazer. Por isso que vocês vão achar exceções e vão achar filmes que funcionem da mesma forma, né? Os meus filmes que são falantes. Então, eu não vou explicar o tempo, porque é um conceito muito difícil. E aí eu não sei se vocês já assistiram Doctor Who, que é uma série inglesa. Ele dá essa explicação do tempo, ele é um viajante
Ele é um doutor, viajante do tempo, e uma vez alguém pergunta para ele o que é o tempo. E a explicação dele é que é uma big ball of wibbly wobbly timey wimey stuff, quer dizer, nem ele sabe explicar. Essa era, inclusive, um dos títulos da minha tese, mas ninguém deixou. E aí não consigo traduzir, tá? É uma tradução muito difícil, né? E agora eu vou dar bem por cima, tá? Porque eu também não sou física. Inclusive, eu tive uma amiga física para me ajudar a entender isso. Se alguém entende melhor do que eu, já peço desculpas pela minha explicação bem merra. Mas o Einstein, pessoa explicando Einstein, né? Pessoa de letras. Uma das teorias lá dele é que o tempo e o espaço são relativos e eles são entrelaçados. Eu não consigo... Aqui, ó. O tempo e o espaço, eles são relativos, eles são entrelaçados, né? E também o movimento, mas de fato, o tempo e o espaço. E aí, bem rápido para a gente entender, né? De forma mais simples que eu consigo. Um ano, por exemplo, um ano é uma medida de tempo. Mas o que é um ano? Um ano é quando a Terra gira em torno do Sol. Então, é quando a Terra passa pelo espaço em torno do Sol e é quando ela faz o movimento. Então, é por isso que o tempo e o espaço são entrelaçados. A mesma coisa acontece com o dia, né? O que é o dia? O dia é quando a Terra gira em torno dela mesma e ela anda naquele espaço. A hora, né, assim por diante. Então, quer dizer, as nossas medidas de tempo, elas se relacionam diretamente às nossas medidas de espaço. Tá? E até onde eu entendo é mais ou menos isso que o Einstein quer dizer, e aí é o que eu vou falar na minha apresentação, né? Além desse tempo científico, a noção de tempo é uma coisa que a gente tem que entender que é um conceito, uma convenção da nossa sociedade também, né? Então, aí eu sempre dou o exemplo de que os pescadores, os agricultores artesanais, eles vivem um tempo que é diferente do nosso tempo, que é mais urbano, industrial. Todo mundo sabe, né? Que o pescador acorda... o agricultor, ele acorda com o galo, com o nascer do sol, porque, né, senão, literalmente, ele não consegue trabalhar. O pescador trabalha com... Ele vai muito cedo, né? A Marta e eu moramos em Florianópolis, e aí, quando é a época da tainha, eles estão lá 4 horas da manhã tentando olhar onde é que está a tainha. Então, eles têm um tempo que é diferente. E aí, o Stephen Kern, que é esse terceiro pontinho meu aqui, ele explica que, de fato, o tempo ele foi regularizado e foi regulamentado pelas empresas de trem, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Porque um problema que acontecia, como cada região regulava o seu próprio tempo, os trens chegavam e as mercadorias não estavam lá, as mercadorias não estavam no horário, os passageiros não chegavam perto, né? Então, houve essa regularização do tempo que foi feita pelas empresas de trem. Quer dizer, existe um movimento do capital, da indústria, para regulamentar o tempo. E existe o tempo emocional também, né? Que eu vou falar um pouco também, mas todo mundo sabe que quando a gente está mais ansioso, é mais difícil a gente controlar o tempo. É mais difícil a gente entender o nosso tempo. E aí, a minha explicação de ficção científica, eu trago esse cara que é super clássico, que é o Darko Suvin. Ele também funciona para literatura. Na verdade, só estudou literatura, tá? Tô falando errado. O Darko Suvin só estudou literatura. E aí eu trago ele para vocês que são estudantes de letras, dá para usar ele também. Que ele dá basicamente 2 conceitos que funcionam muito bem. Ó. Toda ficção científica tem que ter um elemento de estranho, que é, por exemplo, alienígenas, viagens no tempo ou monstros. Alguma coisa que é diferente, né? Alguma coisa que está além da nossa realidade, do presente, ou do passado, do futuro, não sei. E o outro elemento é o que ele chama de cognição ou conhecimento, minha tradução, de novo, né? Que é que toda ficção científica, ela tem que ter leis científicas próprias. Porque se você pensar, por exemplo, na mágica do Harry Potter ou do Senhor dos Anéis, ela é uma mágica que ela não tem uma explicação, né? Mas se você pensar em, sei lá, Star Wars, Guerra dos Mundos, Odisseia no Espaço, todos eles
tem alguma coisa que é muito estranha, mas existe uma explicação científica por trás do que está acontecendo, né? Então, o Frankenstein, que é o meu exemplo aqui, ele é um monstro, ele é uma aberração, mas ele é uma explicação, ele é um monstro que tem uma explicação, né? Um cientista fez, na verdade, ele não é um monstro, né? O cientista é um monstro. Mas, enfim, ele tem uma explicação, né? Ele não é só um monstro como é o Sauron do Senhor dos Anéis. Não é uma coisa mágica, né? Porque daí, se fosse, ele ia entrar na categoria do fantástico. E aí, para falar finalmente do tempo no cinema, estou tentando falar um pouco rápido, me digam se está claro ou não, né? Eu trago David Roderick, porque ele tem um argumento que o que mais nos afeta no cinema é a ética do tempo. E aí, isso é muito claro quando você pensa que o cinema é muito parecido com a música, né? Se ele não se desdobra no tempo, ele não acontece. Que é diferente da fotografia, por exemplo, ou diferente da pintura, né? Que eles existem de forma um pouco estática. A música e o cinema, eles dependem do tempo. E aí, para a gente entender esse tempo no cinema, a gente tem que entender outra pessoa que também é muito difícil, em termos de teoria, eu acho ainda, assim, bem difícil para eu entender, assim como é o Einstein, que é o Gilles Deleuze, que até o nome é difícil, né, francês. E ele fala da imagem em movimento. A imagem em movimento é um conceito que para ele funciona nos filmes clássicos de Hollywood. E aí, deixa eu até pegar as minhas anotações, né? O filme clássico de Hollywood é isso que a gente assiste aí, né, no cinema, a grande maioria dos filmes do cinema, e que influenciaram a grande maioria das técnicas que a gente vê no cinema da contemporaneidade, na Netflix e tal. Ele se baseia na ideia de que os 24 enquadramentos, que são essas fotinhos que vocês estão aqui, eles estão em movimento 24 quadros por segundo, que esse é o... Nossa, que esse é o cinema clássico. É a velocidade do cinema clássico. Então, o cinema original, na sua, né, na sua origem, original, na sua origem, ótimo, eles são 24 quadradinhos desses aqui por segundo, que na verdade são 24 fotinhos, né? Que em movimento, eles dão a ilusão no nosso cérebro de movimento. Então a gente acha que o cavalinho está andando, porque na verdade as 24 fotinhos enquadradas, elas estão andando. O nosso cérebro, ele não consegue processar o movimento das fotinhos, então ela processa o cavalo em movimento. E isso que é a imagem em movimento. Essas fotinhos que eu trouxe para você é o do Mulbridge, que era um zoólogo, se eu não me engano, um biólogo, e que ele queria provar que o cavalo, ele, em algum momento do trote do cavalo, ele fica fora do ar. E aí o que ele fez, ele tirou várias fotinhos, uma seguida da outra, e aí ele de fato provou que o cavalo em algum momento fica fora do ar. E aí todo mundo já fez isso na escola, né? Quando você desenha vários personagens, um seguido do outro, e aí, quando você gira rápido as páginas, parece que eles estão em movimento. Quando você assistir um filme mais antigo, por exemplo, você vai ver que parece que as pessoas são um pouco robozinhas, né? Elas são mais devagarzinhas, assim. Porque os quadros ou são menores, ou a velocidade não está tão muito certa. Hoje a gente usa uma velocidade muito mais rápida do que essa velocidade de 24, tá? No cinema, que você de fato vê no cinema, que na verdade é um cinema digital, né? E aí eu vou falar do cinema digital mais para frente. E a imagem em tempo, que é o segundo conceito do Gilles Deleuze, ele vai estudar os filmes da Nouvelle Vague e do neorrealismo italiano, que eu não vou falar muito sobre eles, porque são movimentos em si que merecem toda uma apresentação sobre cada um deles, né? Mas são movimentos do cinema aí. E uma coisa que acontece nesse cinema é que é um cinema que tem menos movimento e mais contemplação. Eu preciso sair. Desculpa, eu não previ isso. Quando alguém entra, eu tenho que sair para aceitar a pessoa. Estão vendo a minha tela? Então, né? Acho que eu vou deixar assim. Estamos vendo você.
E agora, estão vendo a tela? Não. Ainda não, tá? Tem um delayzinho quando você publica a Quando eu tela. coloco. Tá, acho que agora vai. Assim, isso, né? Eu vou deixar assim, tá? Porque se entra pessoas eu tenho que aceitar, e aí eu não consigo. Beleza. Bom, enfim, esse cinema, que é um cinema que eu também não vou explicar muito, mas ele é um cinema mais de contemplação, é um cinema de menos movimento, né? Apesar que, sim, o rolo do filme, ele continua andando, mas ele é um cinema mais devagar, tá? E aí eu vou falar dos 3 períodos, porque não teve como também, né? Outra coisa que eu não consegui fugir quando a gente começa a estudar o tempo, que são os períodos, e são os mesmos períodos que vocês estudam aí dentro da literatura, tá? Então, como estudante de literatura, não sei se todos vocês são, mas uma coisa que a gente sabe é que esses períodos, eles não têm uma data muito certa, e há muita intersecção, né? Então, um período acaba falando muito sobre o período anterior, um período responde muito ao período anterior. Então, já deixo todos os meus adendos sobre essa generalização que também eu faço. Então, o modernismo também é aquele período que vocês estudaram ali, Oswald de Andrade na literatura, né? Me pulei aqui. O Habermas, ele fala assim, ó, que a estética do modernismo é caracterizada por atitudes que encontram um foco comum e uma consciência mudada no tempo. Então, o modernismo, ele começa a pensar o tempo de forma diferente. Se vocês lembrarem, eu sou da literatura da língua inglesa, né, mas se vocês lembrarem de Marcel Proust, de Virginia Woolf, de James Joyce, eles passam a pensar o tempo de forma diferente. Eu não sei se alguém já leu Em Busca do Tempo Perdido, ou Mrs. Dalloway, ou qual era o outro que eu estava pensando aqui? Ulisses. Ulisses é um livro de quase 500 páginas que é um dia só. Quer dizer, então eles passam a refletir o tempo, né, de forma diferente. É isso que o Habermas tem falado. O Auerbach, o Eric, ele fala que as décadas das guerras mundiais, que é ali o período do modernismo, eles criam ansiedades na sociedade, né, por mudanças. E aí essas mudanças também vêm impulsionadas pelo globalismo e pelo capitalismo, que é o que o David Harvey fala, que fica mais forte durante o modernismo, e a gente sabe que o modernismo é a época das máquinas, né? O modernismo vem por causa das máquinas de... esqueci o nome, steam, vapor, que aí, enfim, e aí criam o que a Marianne Duane, ela fala dessas 2 tendências que são mais fortes no modernismo, e elas vão funcionar bem na minha apresentação, que é a tendência da racionalização. A racionalização vem nessa ideia de máquinas, de velocidade, de futurismo, de uma esperança de que as máquinas vão trazer um futuro melhor e que vão criar uma sociedade melhor. E aí o exemplo é sempre o movimento futurismo, que é o mesmo da literatura que vocês conhecem. E a outra tendência é a abstração, né, que chega no surrealismo, e aí é só pensar nos quadros do Dalí, é só pensar nos filmes do Dalí, o Dalí fez uns filmes muito loucos também. Aí eu trago essas 2 imagens porque eu gosto bastante delas, elas são de um futurista que é fotógrafo, o Babaglia, e ele fala... E aí eu não sei se vocês veem essa foto, que é uma máquina datilógrafa, né, que é uma tecnologia moderna para a época. E essa tecnologia... e aí eu não sei se você vê que as mãos da pessoa, elas é quase como se ela virasse um fantasma, né? Tem toda uma abstração, um surrealismo por trás do ser humano e a máquina. E aqui essa porque eu gosto, né? Dinamismo de um cachorro na coleira. Parece que o cachorro se multiplica, o ser humano também, né? Que é essa visão que a gente tem da velocidade, do futuro. E aí eu vou para os meus filmes. Os meus filmes são... primeiro é Daqui a 100 Anos, que é do William Cameron Menzies.
e ele é um filme em inglês. Ele é um filme que o personagem principal é a cidade. Então a gente tem a cidade de Evertown, que é essa cidade que vocês estão vendo aqui, e essa cidade, você vê a história dessa cidade dentro de 100 anos, por isso que é daqui a 100 anos. Então ela começa nessa cidade, que é esse cenário pós-guerra aqui, que é bem esse reflexo da Primeira Guerra Mundial, né? Uma cidade de destruição, tal, onde as pessoas se matam na rua, até essa cidade que é super tecnológica, super moderna, toda branca, toda angulada, né? Essa cidade, esses 100 anos de evolução, ela acontece porque quem salva o filme é um grupo de engenheiros, então tem um tecnicismo por trás desse filme. E aí eu gosto, tem uma sequência, né, uma sequência de cenas, que é quando a cidade está evoluindo. E eu cortei alguns desses quadros, ó, e aí você sente... Todos esses quadros, eles são gerados por máquinas que constroem essa cidade futurista que vocês viram no quadro anterior. Eu gosto desses quadros porque ele dá essa viagem alucinada, né? Que dá essa sensação de abstração, de surrealismo, de sublimação que a Marianne Duane falou. O outro filme que eu trago para vocês é o Metrópolis, que é um filme alemão. Se quiser, depois eu dou uma explicação, tentando fazer a apresentação mais curta, né? Sobre o porquê de um filme alemão, porque eu tento falar bastante dos filmes que são dessa linguagem mais hollywoodiana, mais popular, mais vernacular, né? Mas o filme Metrópolis, ele tem essa mesma imagem da cidade do futuro, né? De que o futuro, as máquinas trazem o progresso, que é a ideia do futurismo. Mas ele traz uma visão um pouco mais complexa, e é por isso que eu gosto tanto dele. E aí a gente tem a imagem do robô, que o robô é o problema do filme todo, né? O robô que vai criar intriga. E eu gosto bastante dessa cena em que o robô ele deixa de ser uma máquina de ferro e ele passa a ter uma cara humana, que é quase também uma sublimação, tem essas áureas aqui, essas coisas que são meio fantásticas, tem essa estrela no coração, que é uma coisa, né, para mim, tão quase religiosa, assim, também uma sublimação. Um aspecto muito interessante que eu destaco nesse filme é o que o Anthony Giddens chama de mercantilização do tempo, né? Então, esse rapaz que a gente viu, ele é o Freder, ele é um dos personagens principais do filme, e ele é um garoto playboy, assim, ele é um garoto rico que um dia ele decide trabalhar na fábrica do pai dele. E aí ele tem aquele momento Charlie Chaplin, assim, de que ele não consegue acompanhar as máquinas, né? As máquinas são mais rápidas do que ele. E aí tem esse momento que ele literalmente tenta segurar o tempo. Ele literalmente tenta parar o tempo porque ele não dá conta do trabalho das máquinas, né? As máquinas são mais rápidas do que ele, apertar parafuso e tal. E aí é essa questão da mercantilização do tempo, né? A partir do movimento, do movimento modernista, das máquinas a vapor, o trabalhador ele para a não mais vender um produto, mas ele passa a vender o seu tempo, né? E aí a gente passa a ter essa ideia, que hoje é muito difundida, né, de que o tempo é dinheiro. Então, esse tempo que ele passa nas fábricas vale, né, diferentemente de um trabalhador mais artesanal, em que o tempo, o que ele vende é uma mercadoria, não um tempo. O tempo ele passa a ganhar uma outra dimensão. O próximo que eu vou falar é sobre o pós-modernismo, e o pós-modernismo é um movimento que as pessoas... muito contraditório, tem gente que acha que nunca aconteceu, dentro dos meus próprios estudos, assim, eu cito pessoas que falam, mas o pós-modernismo nunca aconteceu, existem movimentos que acham ele muito, assim, fútil, né, um movimento fútil, então ele é pouco estudado, ele tem esse nome, que é um nome um pouco... né? Parece que o pós-modernismo, parece que alguém ficou com preguiça de dar um nome só para ele, então ele se relaciona ao movimento anterior. Mas, enfim, ele funciona para o que eu estou tentando falar.
Então, eu uso ele, né? O pós-modernismo, assim como o próprio modernismo, ele se relaciona um pouco com essa perspectiva econômica que eu tenho tentado dar, tá? E aí uma das ideias é que ele foi do Fordismo para o capitalismo tardio, acumulação flexível, né? O Frederick Jameson ele fala do capitalismo inicial para o capitalismo tardio. E aí, um dos exemplos dessa mudança, né, do que eles chamam Fordismo para acumulação flexível, o capitalismo inicial para o capitalismo tardio, é, por exemplo, que agora os nossos telefones, né, ou, sei lá, quase tudo que a gente tem, eles são desenhados nos Estados Unidos e aí as peças são produzidas, sei lá, na Índia, na África do Sul, e aí as peças são montadas e finalizadas na China e mandadas para o mundo todo, né? Que é essa distribuição da produção no mundo todo. Então, ele deixa de ser rígido, como era o Fordismo, para ser mais segmentado, né? E outra coisa que acontece é o meu ponto aqui do David Harvey, que é a compressão do tempo e do espaço, que também é causado pelas novas tecnologias. Então, ela já aconteceu no modernismo, como, por exemplo, com a vinda dos trens, né? Como os trens, o nosso movimento fica mais rápido, a gente chega mais rápido do que a gente chegava, por exemplo, com uma carroça, mas no pós-modernismo ele fica ainda mais rápido. No pós-modernismo acontece, por exemplo, a popularização dos aviões. A gente não só tem o telefone, que é uma coisa que comprime o tempo e o espaço, mas a gente agora tem internet, né, que é uma coisa absolutamente fascinante. Outra coisa que o Jameson fala, que é essa lógica do perdedor, então a gente passa a viver num período muito distópico. Esse período distópico leva a uma nostalgia, que a Linda Hutchell fala, então essa perspectiva de que tudo no passado foi melhor, de que tudo no passado dava mais certo, né? Há também aqui nessa lógica do perdedor, essa lógica de que as máquinas elas não vão mais salvar o mundo, que era uma esperança que existia no modernismo, né? Então, por isso que ele é distópico. E aí existe a lógica do pastiche, que é essa lógica da colagem, né? Que é essa lógica da reprodução. A lógica do capitalismo, ela exige novidade, ela existe muita coisa, ela existe produção, né? O mundo consome muito, mas a perspectiva do Jameson, do Frederick Jameson, é que a gente não consegue produzir muita coisa, que a gente não tem a criatividade para produzir muita coisa, e aí a gente acaba copiando. Então, por isso que a gente tem, sei lá, 12, 16 Transformers vindo aí, porque a gente não consegue criar nada novo, né? Lembrando que o Transformer ele já é um remake de outro filme, de outra coisa do passado. Então, a gente vê hoje, todo filme tem que ter uma sequência, tem que ter Marcinha, eu vou te interromper rapidinho, tá dando eco novamente. Não sei o que foi acontecer. Tá dando eco. Não sei, Marta, não sou eu. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Será que às vezes alguém abriu o áudio? Não? Não, todo mundo estava escutando? Beleza. Oi, com licença. Rapidinho, bom dia. Júlia, eu acho que é porque você está com duas contas abertas na conversa. Não sei, talvez pelo celular e pelo computador. Às vezes, quando os dois estão perto um do outro, acaba acontecendo esse eco. Beleza, pode ser. Mas a Márcia também tá, eu acho. Não, eu tirei porque estava dando eco. Tá, vou continuar, tá? Beleza. Enfim. E aí os meus exemplos são os Dois Macacos, do Terry Gilliam. Eu gosto... Esse azulzinho aqui é o futuro, tá? Esse é o Filadélfia, isso. É a Filadélfia em 2035, nesse filme Dois Macacos. Não sei se vocês já assistiram, com o Brad Pitt, bem novinho. E ela tem esse filtro azul, que é um filtro que o azul é uma cor que nos dá essa sensação de frieza, de tristeza, né?
Não sei se vocês veem como que parece que está tudo abandonado, né? Os carros abandonados. Aqui não dá bem para ver, mas esse é o James Coolan, que é o personagem principal, e ele explora esse mundo meio abandonado com uma roupa que parece que fui eu que fiz, assim. Porque uma das coisas do filme é isso, que parece que a tecnologia não nos ajuda, né? A tecnologia é uma coisa que é falha, uma coisa que não é perfeita. Então, essa roupa de astronauta dele é bem... É um plástico, na verdade. E aí, esse aqui, que tem esse filtro, assim, salmão, rosé, é a Filadélfia do presente do filme, né? Da década de 90 ali. E aí, esse filtro rosa, para mim, tem todo um lirismo, uma poesia, um romanticismo, porque a sensação que a gente tem é de uma certa nostalgia pelo próprio presente, né? Uma nostalgia pelo passado. E aí tem um elefante aqui que tem que assistir o filme para entender que tem um elefante aqui, tá? Mas em resumo é isso sobre os 12 macacos. Eu tenho uns artigos publicados sobre ele. Outro que é um baita clássico é o Blade Runner, que foi outro filme refeito. Outro filme pasteurizado. Que a versão original dele é de 82, do Ridley Scott, é uma versão maravilhosa, gosto muito desse filme. E aí o cenário urbano, ele se difere ali do que a gente viu no Metrópolis e no Daqui a 100 Anos, porque ele é muito caótico, né? É poluído, é tráfico, é sujo. Aqui acho que até não dá para ver bem, né? Mas você vê que as pessoas estão sempre se esbarrando na rua. Então, o futuro é esse cenário assim distópico. Não é uma cidade que eu quero morar, né? E aí, essa foto aqui, esse é o Blade Runner, né? O caçador, e ele está caçando os robôs. E os robôs, eu não sei se vocês conhecem a história do Blade Runner, mas os robôs, eles são replicantes. Eles são muito parecidos com os humanos. E esse é um dos conflitos desse filme, né? É aquele de que a tecnologia, essa daqui é um robô. A tecnologia, ela se torna mais real ou mais humana do que os humanos. E eu não vou contar bem no filme, mas é isso. A tecnologia, ela ainda é uma coisa que está em evidência, ainda é um problema dentro do filme, ainda é uma coisa de destaque, mas ela passa a ter esse conflito humanístico. E o pós-modernismo, que também bem controverso, enfim, tem gente que também acha que existe, tem gente que acha que não existe. Eu tirei esse nome de um artigo da Linda Hutton, que ela fala que o pós-modernismo, ele é démodé, tá fora de moda. Então, ela fala isso, né, que o pós-modernismo precisa do seu título próprio. Parte da teoria acredita que essa era do digital, ela trouxe novas formas de expressão, novas perspectivas que a gente não tinha antes, por isso que é o pós-modernismo, né? Aí a gente tem o Alan Kirby que fala do pseudo-modernismo ou do digimodernismo. No cinema, o Steven Chaviro fala da pós-continuidade do pós-cinemático. O Thomas Alsasser fala do New Hollywood. O William Brown fala do super cinema. E o Gareth Stewart fala do pós-fílmico. Eu não tenho como falar sobre cada uma dessas teorias, mas, em geral, todas essas pessoas falam das tecnologias digitais, né, da influência das tecnologias digitais, de como as tecnologias digitais elas trazem novos modos de expressão. E aí, especificamente para o cinema, eu destaco o que o Thomas Alsasser fala. Então, ele fala que o cinema digital permite uma narrativa mais intrincada, no sentido de uma narrativa mais complexa. E aí eu vou citar alguns nomes, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguns nomes também, mas de como que a história ela fica mais complexa, né? De como que a história fica uma reviravolta. O David Roderick, ele fala do mundo digital e dos jogos de computador no centro das narrativas fílmicas. E aí tem uma série de filmes antigos que eu consigo pensar, que é Matrix, Existence, eu não sei se vocês já viram Existence, mas é bem bom. Gamer.
agora na Netflix eu vi duas, né? Duas séries, uma eu acho que é um filme, em que você pode escolher qual alternativa de narrativa você quer. E essa possibilidade de escolha, ela tem muito a ver com os jogos, né? De como que os jogos e os filmes e as séries eles estão se eclodindo, eles estão se juntando. Outro fenômeno que eu acho que é pouco estudado também é como que os jogos usam os recursos do cinema. Como que os jogos olham para o cinema, né? Que também é outra coisa que eu acho que é pouco explorada. Tem alguns jogos que você vê muito a história, né? Que parece que você joga mais, que você vê mais história do que você joga. Então, são mídias que estão se juntando aí. O Steven Xavier, ele fala muito da pós-continuidade. Ele fala que a pós-continuidade ele tem explodido a continuidade de edição. E aí, só para dar um exemplo, eu acho que vai ser claro para vocês. Ó. Se você pensar num filme como Transformer, quando os robôs lá estão lutando, o espaço não faz sentido nenhum. A edição, o corte das sequências, ela é muito rápida. Então, assim, o robô dá um soco no outro robô que vai parar num prédio, daí o outro robô dá um chute no robô que vai parar numa piscina. Parece que eles não estão nem no mesmo lugar, assim, porque é muito rápido. Então, se você comparar isso com, sei lá, um Jiraiya, é muito diferente, né? Ele tem uma sequência muito diferente. E aí, só como sugestão, tem esse vídeo ensaio, que é um aluno mesmo, do Matthias Stork, que se chama Chaos Cinema. Ele está no Vimeo, se alguém quiser ver. Ele explica bem direitinho isso. Inclusive, o Steven Xavier, ele estuda esse vídeo que o Matthias fez. Que é bem a noção dos trailers, né? Os trailers, tu vê várias cenas, assim, que elas não necessariamente se relacionam, elas são bem esquizofrênicas, assim. Isso essa esquizofrenia, essa mudança rápida de espaço que parece que não faz sentido, é o que o Steven Xavier chama de doença do Cronos, né? Que é a doença do tempo. Então parece que a gente cansou desse tempo contínuo que é muito estabelecido, né? Que é uma reta direta muito fixa, que nos videogames para mim se traduz no Mario, né? Porque o Mario, ele sempre foi aquele jogo que o Mario sai da esquerda e ele vai para a direita. Então, ele é muito fixo, o espaço e o tempo dele é muito certo. E aí, agora, o Mario World é um jogo que eu não consigo jogar, que o meu sobrinho joga, porque o mundo do Mario faz assim. E eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Enfim, mas é outro artigo, né? O Stuart Garrett, ele fala que o cinema digital, ele constrói o que ele chama de espaço, tempo e imagem. Esse conceito do espaço, tempo e imagem é muito parecido daquele conceito que eu trouxe do Deleuze lá em cima, que o Deleuze falou do cinema francês, do cinema italiano, em que a gente passa a ter um cinema mais contemplativo, um cinema que admira a imagem. E aí, se você pensar em filmes como Gravidade, que tem a Sandra Bullock, né? Que tem uma série de cenas que são devagar e que você admira a computação gráfica, que você admira o CG, né? Tem Aniquilação, não lembro o nome daquela menina, mas que também tem uma série de imagens bem bonitas. E tem A Chegada, do Denis Villeneuve, que eu achei um filme fantástico, fantástico, fantástico. Que é aquele que os... Tem mais gente entrando, tem que voltar aqui. Beleza. Antes de falar dos filmes, eu tenho que falar da indexação, né? Porque uma coisa que acontece é que o cinema, antes do cinema digital, né, o cinema analógico, o cinema de quando você ouvia o rolo, né, tá rodando, o rolo em movimento, que você via 24 quadradinhos, 24 enquadramentos por segundo, ele é indexal. O indexo é quando você tem uma relação direta com aquilo que você está falando, né? Então, por exemplo, esse é uma foto, isso não é um coração, né? Isso é uma foto de um coração. Então, ela tem uma relação indexical com o coração real que existe da realidade.
O cinema sempre foi, na sua história, ele é mais isso, né? Ele sempre foi mais indexical, porque o cinema ele se relaciona muito com a fotografia. Então, a fotografia, o que é fotografia? O que é o cinema, né? São várias fotos, uma depois da outra, vários enquadramentos, 24 enquadramentos, 24 fotinhos por segundo. Mas agora, com o cinema digital, ele pode ser menos indexal e mais icônico. O que é isso? É um desenho, é um ícone de um coração, que não tem nada a ver com o coração. É realista, né? E é por isso que o Lev Manovich, alguns outros teóricos, eles têm falado isso, que agora com o cinema digital, ele pode virar um subgênero da pintura, porque é isso que a pintura sempre foi, né? Então, se a pintura ela é mais icônica e a fotografia mais indexal, o cinema ele pode passar a ser mais icônico e menos indexal. Eu vou pular aqui, só porque tem uma frase que eu gosto aqui, ó. Mas uma das muitas críticas que foram feitas em relação ao cinema digital é que, na verdade, 90%, 95%, sei lá, uma taxa bem alta do cinema digital, ele é usado não para criar imagens que são icônicas, né? Não para criar imagens novas, mas para melhorar as imagens realistas que a gente tem, para tirar aquele copo do Starbucks da imagem, né? Para melhorar para tirar um olho torto de uma atriz, para tirar a barriguinha, né? Então, a computação gráfica, ela tem funcionado muito para consertar coisas do cinema realista. E aí a Laura Mulvey, ela fala isso que eu gosto bastante, que é a estética do cinema digital, ela ainda pensa com a ideia do indéxico. Então, talvez que esse que seja... Tá errado aqui, né? Esse que seja um problema que a gente ainda tem, né? Que é essa transição entre o cinema digital e o cinema analógico, porque a gente ainda fica pensando muito como cinema realista, então pensa em todas as possibilidades que o cinema com a computação gráfica e com o cinema digital pode ter. E aí, o único exemplo que eu vou trazer do cinema digital, mas existem muitos e muitos e muitos e muitos, é o exemplo do Código-Fonte, que é um filme que eu gosto bastante, do Duncan Jones. E ele... o tempo é o presente, então é o tempo interativo que a gente fala, né? Se o modernismo, ele sonhou muito com o futuro, se o pós-modernismo, ele ficava se lamentando pelo passado, porque o passado era um tempo melhor, o pós-modernismo, ele pensa no agora. Então, essa é uma imagem da Chicago que existe, que é real, que é presente. Já no presente, ela já é moderna, ela já é contemporânea, ela já é futurista, né? Ela já é cosmopolita. Então, ela é um presente de agora. Outra coisa que acontece nesse filme é que as tecnologias, elas são invisíveis. Então, assim, eu não consigo nem colocar uma foto de tecnologia porque não tem. Que é diferente de antes, né? Que eu colocava foto de um robô, que eu colocava foto de um robô alterado. Agora não dá, porque não tem tecnologia, porque é o código-fonte, né? É a Matrix, é o 010101, tu não tem alguma coisa para ver. Que é o que acontece hoje com os nossos telefones, né? Eu não sei se vocês já viram aquela TV nova da Xiaomi, que literalmente é um vidro, né? Ela é um vidro, ela é uma tecnologia que ela some, ela se integra à realidade. Um filme que faz isso é aquele filme do Tom Cruise, que eu escrevi em algum lugar que eu esqueci o nome agora, Minority Report. Eu não sei se vocês lembram, mas ele tinha assim, vários vidros e aí ele ficava mudando as coisas com as mãos, que é uma realidade, né? Então, uma das características é essa realidade que desaparece. Que é diferente quando a gente vê, por exemplo, o steampunk, né? Que o importante é ver um monte de tubo, um monte de cabo, um monte de luz. Hoje não, hoje existe um naturalismo por trás das tecnologias. E aí, dentro desse presente que a gente vive agora dentro dos filmes, uma coisa que acontece que vem de uma tendência do pós-modernismo é o pós-humano, né? Então, vou contar um pouco da história.
Esse aqui é o personagem principal, é o Captain Stevens, e, na verdade, ele mora dentro do código-fonte, né? O cérebro dele mora dentro da realidade virtual. E aí ele não é uma máquina, ele existe, né? Esse aqui, ele morreu, mais ou menos morreu na guerra do Afeganistão, né? Então, moderno, contemporâneo e tal. E aí ele mora dentro da realidade virtual do código-fonte. Quer dizer, a gente não mais se pergunta se o robô é mais humano do que humano, mas nós mesmos entramos dentro das máquinas, nós mesmos se tornamos as máquinas. E aí a gente propõe uma nova ontologia para o ser humano, né? Uma nova forma de existência para o ser humano. Que se relaciona muito às questões que a gente passa, né? A questão de gênero, por exemplo. Então, o corpo, ele deixa de ser importante, mas o que é importante é aquilo que a realidade ontológica que eu construo, né? A ontologia tem a ver com a natureza do ser, a existência, como que eu entendo, né? Enquanto que a epistemologia, que é meio que o contrário, né? Não sei se é o contrário, mas um oposto, ele fala mais da natureza, né? Então, essa natureza ontológica, por exemplo, não é a questão de que não é porque eu nasci com um corpo de mulher que eu necessariamente sou mulher, né? É essa que é a natureza ontológica. Então, essa natureza digital, ela permite que a gente tenha uma nova ontologia. Aí, esse é um monumento, ele se chama Being, que está lá em Chicago, é um movimento verdadeiro, e ele é só um exemplo de como que o espaço ele se torna mais maleável, porque daí o nosso personagem principal aqui, ele vai viver dentro de uma tecnologia digital, dentro de um novo mundo. Ah, mas na verdade ele está vivendo no mundo digital? Não, ele tem uma nova ontologia, né? Ele está vivendo como todos nós estamos vivendo. Ah, se eu estou dentro do jogo, eu estou só no mundo virtual? Não, eu também estou no mundo real, né? Porque aquilo é real para mim, né? Naquele momento aquilo é real para mim. E aí esse monumento que existe, que é um monumento real, surreal, né? Que é uma imagem muito maleável. Então, se vocês lembrarem das imagens da cidade lá no começo do modernismo, ela é muito fixa, né? Ela é muito quadradinha. E aí, essa imagem, ela vai... Deixa eu ter um monte de gente entrando agora. Aquela imagem muito fixa, né? Daqui a 100 anos. Então, você passa 100 anos da narrativa da história na mesma cidade. Aqui no pós-modernismo, o espaço ele é modificado, alterado, desconstruído, né? Ele é totalmente maleável. E aí tem uma série de outros filmes que a gente consegue pensar. Eu estudei Interstellar, mas eu não vou falar sobre ele, Donnie Darko também. Eu vou falar sobre esses, na verdade eu tirei. E a última são só algumas observações, então, daquela da Laura Mulvey, né? A gente pensar que o cinema digital ele ainda está aprendendo, e eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu tive algumas críticas no sentido assim de que, mas o que tu está falando não está acontecendo, porque na verdade a gente vê um monte de filmes reciclados, os filmes ainda têm a mesma fórmula, eles não estão propondo nada diferente, mas é uma questão de tempo, eu acho. Porque eu acho que a Laura Mulvey ela está certa. Os filmes ainda estão pensando como filmes analógicos, apesar deles já serem digitais faz um tempo. Mas eles estão aprendendo pouco a pouco a usar essa tecnologia, né? Então é uma questão de tempo. Como os videogames, né? Os videogames, eles estão invadindo a nossa vida de uma forma... a gamificação ela invade de forma muito intensa, né? Na sala de aula, nos aplicativos de ensino, nas formas como a gente assiste filme. As grandes empresas todas têm usado a gamificação, então é uma coisa assim que ela vai se espalhando aos poucos, né? Eu acho rápido, algumas pessoas acham que não está acontecendo, mas enfim. Eu espero que eu tenha mostrado que houve uma mudança da expressão do tempo, né, em filmes de
ficção científica. Eu espero que eu tenha mostrado que existe uma relação ali com as tecnologias analógicas e as tecnologias digitais, não só no próprio filme, mas ao redor do filme, né? Não só na própria tecnologia do filme, que deixa de ser aqueles quadradinhos, aquelas fotinhos, passa a ser digital, mas em tudo que está ao redor. É que eu coloquei entre parênteses, porque eu acho que eu não consegui fazer isso, porque para fazer isso eu tenho que contar as histórias dos filmes, e aí não tenho tempo para fazer isso. Mas de que a digitalização, ela influencia enquanto tecnologia e enquanto enredo. E aí eu pergunto para os nossos estudantes de curso de letras, porque eu também sou uma delas, né? Se ler num Kindle, se ler digitalmente um livro, altera de alguma forma a gente ler um livro, né? Se ler em PDF, do que ler em papel. Eu sinto que existe, mas eu ainda não li nada sobre isso e ainda não consegui pensar sobre isso. E tudo isso gira em torno disso que é uma nova ontologia, é uma nova forma de propor do ser humano. Então é isso, muito obrigada, Martinha. Tem muitas. Tu acha que tu lê mais rápido do que não? Não, acho que não, mas assim, acho que você pode ir dando uma olhada aí, mas super obrigada pela sua fala. Eu espero que... Acho que tem algumas perguntas aqui. O pessoal pode começar a se manifestar agora. A gente lê, será? O cinema... Lê, sim. O que você tiver de pergunta aí que você quiser responder aí, tá? Que for pertinente aí com a tua fala, tá? O que eu souber, né? Vou ler a pergunta da Tereza. O cinema está atualmente sendo um promotor de ideias voltadas para uma distorção do feminismo em prol do capitalismo? Eu acho que sim, eu acho que não. Eu acho que o cinema, O problema do cinema, que é diferente da literatura, né, é que o cinema ele exige muito dinheiro. Então, ele tende a ter uma força do capital que é muito mais forte. Isso é um fato. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram, eu achei fantástico o remake do desenho She-Ra na Netflix, porque é uma visão feminista assim, maravilhosa, achei muito, muito boa. Eu fiquei impressionada de como que eles refizeram uma posição super, super feminista, assim, o desenho. Mas, enfim, responder a sua pergunta, né? Em resumo, eu acho que é isso. O problema do cinema é que ele exige dinheiro, né? Custa caro fazer filme, diferente de escrever um livro, né? Tu precisa de ator, tu precisa de câmera, tu precisa de luz, de cenário, de tempo, e depois você precisa distribuir, que também, né, não é fácil entrar numa dessas plataformas. Então, como ele custa caro, eu acho que ele acaba se apoiando mais nessas ideias tradicionais e mais bem aceitas pelo grande público do que a literatura, por exemplo. Mas eu acho que existe uma série de exemplos aí de que ele está... Obrigada. De que ele está superando isso. Eu tento ser sempre otimista. Talvez é um pouco... a minha apresentação, acho que eu mostro isso, né? Que eu sou bem otimista, assim. Eu acho que a gente está achando alternativas. E ela perguntou também de que forma a ficção contribui para a atração de estudantes para a graduação de ciências exatas ou biológicas. Muito das pesquisas aí que os estudantes não só os estudantes, né, mas os cientistas da área exatas fazem, eles se basearam na ficção científica. Não sei se vocês já viram isso, eu não tenho nenhum dado disso, mas eu já vi vários cientistas falando assim, então eu vi isso no filme, e aí eu tentei fazer. Então eu acho que é uma plataforma, sem dúvida, assim. Quais as principais mudanças do cinema antigo e contemporâneo em relação à forma de filmagem, temas, tempo de duração, entre outros? Pergunta bem grande. Não sei se eu sei te responder muito bem, assim. Muitas das técnicas de filmagem mudaram. A filmagem, ela é meio como, sei lá, como um pintor, no sentido, assim, de que vários diretores usam técnicas diferentes de filmagem. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu estudei
Bertolini, o italiano, ele morreu, né? E aí, uma das coisas que ele fazia, ele fez uns filmes meio antigos, ele pendurava a câmera em cranes, ele pendurava a câmera em barras, tipo aquela de construção, não sei se vocês sabem, quando tem que elevar, né? Ele pendurava a câmera, então parecia que a câmera estava flutuando. Então você tem essa sensação de flutuação, assim, quando você assiste o filme dele. Outros filmes, como do Godard e do Truffaut, por exemplo, eles são filmes low budget, né? São filmes que são feitos com pouco dinheiro. Então, eles colocavam a câmera no ombro e saíam correndo atrás do ator. Então, você sente aquela coisa da câmera correndo, que é proposital, mas também é por causa de uma falta de dinheiro. E aí, hoje, por exemplo, Bruxa de Blair é um recurso que eles não precisavam fazer isso, mas eles fizeram porque eles queriam, né? Porque é uma coisa que ajuda dentro do filme. Então, assim, mudou bastante, mas até onde eu sei, assim, muitos diretores, eles acabam desenvolvendo as próprias técnicas. O Avatar é um exemplo, né? Que não é um filme bom, eu não gosto do filme do Avatar. Mas eu sei que o James Cameron, ele desenvolveu muitas técnicas do 3D dele, por isso que demorou muito tempo para terminar aquele filme, porque ele que criou uma série de novas tecnologias e tal, mudou muita coisa. Temas e tempos de duração, entre outros. Não sei. Em termos de temas de tempo, é isso que eu falei para vocês. Eu acho que mudou no sentido de filmes muito utópicos para filmes um pouco mais distópicos e para filmes que já não se importam mais se é futuro, se é passado, para filmes que tentam trabalhar com essa noção da narrativa no presente mesmo. Uma coisa que é interessante em relação ao cinema é que os primeiros filmes ali, eles eram bem curtinhos, né? Todos os filmes eram curtos. Acho que todo mundo sabe que um dos primeiros filmes é aquele do trem chegando na estação, né? É um filme curtíssimo. Os filmes do Méliès, eles são todos filmes, sei lá, de no máximo 15 minutos. E aí, nos Estados Unidos... agora eu não lembro o nome. Que foi o primeiro cara que fez o Grift, lembrei. O Griffith foi o primeiro cara que falou assim, eu vou fazer um filme de 2 horas. E aí as pessoas acharam que era uma grande loucura. Porque um filme de 2 horas, que absurdo. Quem vai sentar 2 horas para assistir um filme? E esse cara, o Griffith, que foi o primeiro cara a propor a fazer um filme grande, como é os modos que a gente assiste hoje, né? Ele desenvolveu uma série de técnicas para que não fique chato. Porque se você tiver um filme como esse o nosso agora que vocês estão me assistindo, que não tem corte, que não tem sequência, ele é um filme chato. Então, um filme, para ele ser interessante, ele tem que ter corte, ele tem que ter ângulos diferentes, né? Senão a pessoa ela fica meio chata. Então, por exemplo, aquele corte paralelo, que é o clássico, né? Que tem um ladrão correndo, e aí corta, daí tu vê um policial correndo, e aí na sua cabeça você liga o tico no teco e você imagina que o policial está correndo atrás do ladrão. Esse tipo de técnica de montagem foi o Griffith que desenvolveu, justamente porque ele começou a fazer um cinema muito longo, né? Hoje, para mim, o que eu vejo e o que me cansa um pouco são esses filmes que são loucamente longos, né? Os filmes que são pensados para ter 3, 5, 12 filmes, né? Parece que a história não termina nunca. Isso aí é uma coisa que me irrita um pouco, assim. Como... Não sei se eu sou uma pessoa meio velha que já não consegue assistir, assim, mas eu tenho essa sensação de que a duração em si do filme ela é muito longa, porque tu passa anos, né, vendo o mesmo filme. Séries que tem 10, 12 temporadas, quer dizer, tu passou 10 anos assistindo aquela série. Isso aí, pra mim, é muito tempo. Muita gente falou de Black Mirror, Black Mirror fala bastante dessas coisas. Aniquilação, isso da Natalie Portman.
A Rafaela fala assim, a cena que você apresentou do personagem principal de Metrópolis tentando controlar o relógio me lembrou a cena da máquina em tempos modernos. Isso, é exatamente... Não é exatamente igual, mas é muito, muito parecida. Ele tem outras cenas que ele tá bem fazendo isso, assim, que ele tá bem tentando mexer ali na porca e a máquina girando é mais rápida do que ele, né? É bem aquilo, assim, de que a máquina é mais rápida que o trabalhador e o trabalhador vai ser engolido pela máquina. Tem uma outra sequência que é bem isso, que é uma máquina que é uma máquina a vapor, assim, e tal, e aí ele trabalha tanto, ele fica tão cansado, ele tá tão debilitado, que ele começa a ver a máquina como um monstro, assim. Ela começa a mudar e ela vira uma cara de um monstro. Que é essa coisa do medo da tecnologia, né? O que a tecnologia pode trazer? A tecnologia vai superar o ser humano, que é um conceito para a gente hoje já um pouco ultrapassado, eu acho. O Chaplin tenta controlar. Eu acho que o Chaplin, ele... Para mim, é isso, né? Essa cena, tanto do Chaplin quanto essa do Metrópolis. Não só que ele tenta controlar, mas que ele não consegue. Que ele está, de alguma forma, perdendo para as máquinas, né? Dessa ideia de que vai chegar o momento em que as máquinas vão superar ele. Com certeza, eu acho que Metrópolis com certeza trouxe várias coisas dos tempos modernos. Uma coisa que eu ia falar do Metrópolis, que eu não falei na apresentação para ficar mais curta, é que ele foi feito ele não foi feito por Hollywood, né? Ele foi feito pela UFA, que é uma empresa de filme alemã, e ela era uma das poucas que conseguia competir com Hollywood na época. E aí, muitos dos filmes que esse foi um dos filmes mais caros da história ali da época, custou muito, muito caro. Tem cenas em que você vê, assim, sei lá, 300, 500 pessoas na fábrica, assim, muita gente, é um filme bem caro. Do expressionismo alemão, né? E uma coisa que é interessante desse filme é que durante as guerras a empresa faliu, não sei se foi durante as guerras, mas eu sei que a empresa faliu, e aí ela vendeu os rolos de filmes para fazer esmalte. Então, muitos dos filmes foram perdidos. E aí, eu sei que o Metrópolis, que vocês conseguem assistir hoje no YouTube, por exemplo, ele tem várias sequências que são um pouquinho diferentes, assim, que tu olha assim, nossa, esse aqui tá meio fora de foco, esse aqui tá com uma definição ruim, que é porque eles literalmente pegaram pedacinhos de vários rolos que sobraram e juntaram os pedacinhos desses rolos. Então, ele assim, e tem algumas versões diferentes desse filme também, porque os rolos são diferentes. Os rolos que sobraram estavam justamente nos Estados Unidos e na Argentina. Tinha alguns rolos na Argentina, por causa da imigração e tal, né? Então, ele tem essa história engraçada, Metrópolis. Era um filme que deveria ter... que historicamente ele quase desapareceu. Ele quase perdemos ele. Mas é um filme maravilhoso. Eu trabalho no... Então, Rafaela, eu não sei se você estava no início da minha fala, mas é isso que eu tento sempre trabalhar cinema e literatura na minha prática docente. Tento. Nem sempre consigo. Porque a gente tem que cumprir a carga horária, o PPC, é bem difícil, mas eu sempre tento trazer, porque eu acho que eles não estão prontos para... A gente também, em geral, não está pronto para interpretar as mídias visuais, né? E elas são importantes, são muito importantes. Tem uma outra fala que eu não trouxe, mas acho que eu vou colocar agora porque cabe, ó, que é essa aqui do Steven Chaviro. Ele fala assim, ó, vocês não estão vendo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele vai falar em relação à continuidade, porque uma das teorias aí é que o filme não tem mais aquela continuidade tradicional que a gente tinha, né? Que a continuidade ela é muito esquizofrênica, o espaço vai para lá, vai para cá, que é a continuidade dos trailers, na verdade, né? Os trailers eles mostram uma série de cenas que não tem relação uma com a outra. E aí ele fala assim, ó,
Não é que não lemos mais, mas que a leitura em si foi recontextualizada. Então, a gente não lê mais um jornal inteiro, não lemos, mas a gente lê um monte de Twitter. Então, a leitura foi recontextualizada. E aí ele fala que é a mesma coisa, submetida diante de um contexto multimídia audiovisual maior. Da mesma forma, não é que as regras de continuidade estão sempre sendo violadas ou ignoradas. Nem são os filmes feitos em sua abstinência simplesmente caóticos. Mas nós estamos em uma situação de pós-continuidade, quando a continuidade parou de ser importante, ou pelo menos parou de ser tão importante quanto costumava ser. Então, em relação à continuidade, é isso. Os filmes deixaram de ter aquela continuidade tradicional. Mas, em relação às mídias visuais, a importância está aí, eu acho, porque não é que a gente parou de ler, que a gente está lendo diferente. E eu acho que a gente começou a ler muito atrelado às mídias visuais, que é o fenômeno da internet. E aí as pessoas nem sempre sabem interpretar bem essas duas mídias juntos. Honestamente, eu tento, mas não é uma coisa que eu consigo fazer muito bem. Um dos problemas é que, por exemplo, eu acho que vocês não têm uma cadeira só para cinema, né, dentro da literatura, dentro do curso de letras. A gente só teve no mestrado, né, eu e a Marta, e também só assim, né, e cinema, a pessoa que se graduou em cinema, ela não quer ser docente, né? Então o cinema ele entra ali na matéria de artes. Mas também a professora de artes ela tem uma série de outras matérias para cumprir, então ela vira um nada dentro do currículo final. Isso, o cyberpunk é um pós-humanismo também. Eu tenho me interessado bastante sobre o pós-humanismo, o pós-corpo, o pós-digital, essa nova ontologia. Legal. Cópias. Só cópias? Cópias de volta? O comentário da Vanessa, desculpa, sobre o filme do Keanu Reeves. Oi, Cópias de Volta à Vida, o nome. A tradução, né? Tradução sempre, como sempre, é uma coisa horrorosa, né? Mas é mais ou menos isso. É interessante que ele vai abordar aí a questão do cérebro humano, aquele controle, quer ter aquele controle da máquina, mas a máquina acaba controlando o homem. Você estava fazendo um comentário na hora ali sobre isso ali, dos ciborgues, da Chicago ali, então. E aí eu me lembrei na hora desse filme. Ele é bem recente, ele quase não é conhecido. Ele entrou na Netflix um tempo e daí saiu já. Saiu. Uhum. Tu perguntou, Vanessa, o que eu acho das séries interativas. Eu acho elas ruins ainda. Mas eu acho que é um começo, né? Eu não sei se todo começo é maravilhoso. Sou otimista. Eu acho que é uma tendência, porque eu acho que a gamificação ela tá invadindo tudo, né? Todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que é uma tendência, assim. Uma coisa que eu estava fazendo, eu acho que eu estava assistindo TV na casa dos meus pais esses tempos, que é uma coisa que na minha casa tem TV, mas ela não pega canais normais, né, tipo Globo, assim, ela não pega. E eu lembro que eu estava assistindo e eu tentei parar a minha TV, tentei parar, e eu estava indignada, porque, e aí eu, sabe assim, quando você não liga o tico, não dá para parar, não é YouTube, não é... Porque, e o fato de você poder parar no YouTube, voltar e ver de novo, já é um fenômeno da interatividade, né? Já é uma interatividade. Então, eu acho assim, que a tendência é cada vez mais. Uma coisa que eu não falei, quem fala isso é o Pinkerson, eu acho. Quem fala isso é o Pinkerson, que ele fala que hoje as mídias já são mais interativas, é que a gente ainda não percebeu. Então, por exemplo, começou com o Big Brother, né? O que é o Big Brother? É quando uma pessoa normal aparece na TV, uma pessoa normal cozinhando na TV passa a ser interessante. Uma pessoa que não é o chefe, sei lá, uma pessoa na piscina é uma coisa interessante. Não sei.
ainda tá aí o Big Brother. E aí o Big Brother ele virou uma coisa muito louca hoje, porque tem o tal do círculo na Netflix, eu não sei se vocês já viram, que é uma coisa assim, é a internet dentro da internet, é um Big Brother dentro da internet, assim, é uma coisa muito louca, é difícil de entender, assim, como pesquisador é difícil de entender. Tem aqueles... como é que chama o Big Brother? Reality shows. Tem aqueles reality shows sobre profissão agora, né? Parece que toda profissão tem um reality show agora. Tinha um do florista, tinha um de fazer faca, tinha um de fazer vaso. Quer dizer, é essa coisa do cotidiano da gente sendo trazida para a televisão. E aí, mais que isso, pensa que era quando, sei lá, o Faustão recebia ligação da pessoa de casa. Você ficava tentando ligar para o cara para aparecer na rádio. Isso é interatividade. Hoje, os jornais, eles aparecem aqui embaixo, assim, no Twitter, né? Fulana de tal fez tal comentário. O que me interessa o comentário da fulana de tal notícia que eu quero ouvir? Mas tá ali, isso é interação. Essa necessidade da gente se ver na câmera, né? Outra coisa que ele fala é do fenômeno da selfie. Quem é mais novinho, acho que a selfie sempre existiu, mas a selfie ela foi um fenômeno, acho que foi 2006, uma coisa assim, eles têm 1 ano. E o fenômeno da selfie é isso, né? É você sempre querer se ver na TV. Você ter essa interatividade máxima, assim, de que se você não aparece na TV, parece que, sei lá, não é interessante, né? É um egocentrismo extremo, né? É a nossa tendência. Eu acho que é uma tendência, assim, tá? Cada vez a gente personificar, individualizar mais aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, né? A Rafaela perguntou, na sua opinião, como a Netflix mudou o cinema de Hollywood tido como mais tradicional? Não sei. Uma coisa que eu acho é que a Netflix ela começou a trazer um pouco de coisas mais diversas, e eu agradeço a Netflix por isso. Acho que ainda predomina muito o cinema hollywoodiano, mas ela trouxe coisas mais diversas, né? Séries de outros países, assim. Só para dar uma dica, né? Tem o Crisálidas, que é uma série que foi filmada aqui em Santa Catarina, que tem toda uma questão de inclusão que é bem interessante, que está na Netflix, Crisálida. Eu não sei se ele mudou muita coisa, né? Eu sei que o pessoal de Hollywood, na verdade, não gosta muito da Netflix, né? Eu vi bastante diretores famosos aí falando que a Netflix, obviamente, ela coloca de tudo, né? Ela coloca coisa muito ruim também. Porque o importante para ela ter muito, né? Que é bem essa coisa do capitalismo, tem que ter muito. O importante é você assistir qualquer besteira. A Netflix agora faz uma coisa assim que eu dei risada quando eu vi, que é aquela coisa de você assistir uma coisa aleatória, não sei se vocês já viram isso, que é basicamente você ligar a TV normal, né? Liga a TV normal, você assiste uma coisa aleatória, você liga o que está passando lá. E aí parece que a gente tem que voltar nisso. Eu achei muito engraçado, mas eu não sei pensar direito como ela influenciou ainda. O Iago, ele falou assim, há uma mudança no paradigma jogos versus cinemas, quanto a quem se baseia em quem, um exemplo clássico é o jogo Duna. Pegaram a estética do Duna. Isso, exatamente. Eu acho, Iago, que é uma coisa mútua, né? Essa discussão, cinema versus jogos, sempre foi não, né? Tradicionalmente, ela é a discussão filme e livro. Porque o livro é melhor que o filme, porque o filme é melhor que o livro. E aí, na verdade, sempre a ideia é que os dois são muito bons e são bons dentro do seu gênero, né? Eu acho que a influência também é sempre mútua. Eu nunca li nada muito sobre como que os filmes se influenciam livros, mas eu sei que já existe, né? Já é uma coisa que aparece. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Eu tô lendo, tá? Desculpa. Exatamente, Márcia. Eu tenho dificuldade de assistir coisas que eu não posso parar e voltar. E aí que eu acho que está a nossa esquizofrenia do mundo moderno, do mundo digital. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco às vezes, porque eu assisto muito filme, mas às vezes quando o filme é mais longo, 2h30, 3 horas, eu tenho uma baita dificuldade de ter atenção. E aí uma coisa que eu faço é, por exemplo, eu assisti, tá lá aquela pessoa falando, quem que é esse ator? Aí eu venho aqui, eu fico olhando quem que é o ator. Qual que é essa música? E aí, quer dizer, eu vou cortando o filme, basicamente, né? Porque parece que eu não consigo assistir um filme inteiro. E a Amazon Prime, ela dá uma outra opção, né? A Amazon Prime. Eles dão uma outra opção. Você está assistindo o filme, a série, e aí se você passa o cursor, né? Passa o mouse lá na tela, aparece o nome desses atores na tela mesmo. Você já viu isso? Gente, isso é fantástico. Eu vi. O meu filme, que é para durar, tipo, 1h30, ele vira 2h30, porque eu pauso, olho todas as fotos do ator, né? E aí eu não consigo mais assistir nada que não seja dessa forma. E até a minha TV a cabo, não sei se, né, não sei se são todas assim, não sei, é uma da Oi, e eu tenho a opção de parar e gravar, sabe? Então, Meu Deus. eu gravo, gente, o céu é o limite para mim, eu gravo, tipo, notícia de ontem, entendeu? Porque só porque o cara ia falar uma coisa interessante, eu gravei notícia de ontem e eu vou assistir hoje, assim. Então é bizarro, assim, eu fiquei sem controle, alguém me para, né? Exatamente. Quem já nasceu nesse universo não percebe tanto. A gente percebe mais porque a gente é mais antigo. Só tá no sultão. Eu acho a Amazon Prime que ela tem que o Bezos lá podia pôr um pouco mais de dinheiro na Amazon Prime, porque eu acho que ela tem uma interface muito assim, né? Não sabe o que é rebobinar a fita. Eu ia falar sobre rebobinar a fita também. Lembrei agora. Esse modo que a Netflix tem agora, que você pode escolher as alternativas da série, tem o da... E tinha um outro lá que eu não lembro qual que era. Só é possível com a tecnologia digital, né? Já existiam livros que eram assim, eu já vi livros assim, que você pode escolher as alternativas, que eu acho que no Kimi também aparece. Mas se você tivesse que rebobinar a fita, nunca ia dar certo. Porque não tem como tu escolher alternativa, né? Porque o caminho é um só, o caminho é aquele caminho da fita. Então, o espaço é um só, né? O movimento é um só, o tempo é um só. E aí, agora, com esse mundo digital, tu pode fazer o que tu quiser, assim. Ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais variável. É isso, os livros-jogos, exatamente. Eu não sei qual é a pergunta sobre Stranger Things, eu não entendi, desculpa. Não, foi só um comentário que você estava falando da Netflix, a gente fala dessa novidade que a Netflix traz, e eu lembrei de ficção, acho que Stranger Things trabalha com o passado, né, década de 80, tem todas aquelas simbologias por trás, aquelas propagandas, coisas que você passa às vezes imperceptível, mas quem viveu, quem é daquela época, pegou um pouco daquela década, vê lá nos filmes que estão em cartaz, no cinema e tal, então eu acho que a Netflix tem essa pegada, e Stranger Things foi uma série que foi recusada por muita gente, né, e foi aceita pela Netflix, então eu acho que ela acaba nos salvando de alguma forma, assim, de trazendo pra gente coisas diferentes que a gente não teria acesso, né, se não fosse esses streams hoje, né, de apostar em coisas que ninguém apostou, né, como é o caso de Stranger Things. Quem tá fazendo série agora é o YouTube, eu assisti uma série do YouTube, eu não achei ruim, não. Esqueci o nome agora, mas era de 2 adolescentes. Mas isso também é uma coisa, Vanessa, que eu não falei, que o mundo digital mais, né? Ele permite mais diversidade. Porque, sei lá, quando eu era criança, tinha uns 3, 4 canais só. E aí, quando tem a Netflix, tem muito, né? É uma coisa ruim, porque se relaciona diretamente com a questão do capitalismo, da demanda, então tem muita coisa ruim da Netflix, assim, eu me admiro como tem coisa ruim. Agora que faz muito tempo que não sai nada muito novo, né, porque as pessoas não estão filmando mais, aí eu fico, nossa, como tem coisa ruim aqui, tipo, você já assistiu tudo que é razoável na Netflix, mas ao mesmo tempo tem muita variedade, e eu acho que variedade é uma coisa boa, uma coisa que a gente sempre tem que achar bom, né.
Isso, tem webséries no YouTube. Que eu achei legal. Eu coloquei aí que, tipo, a gente vai pagando nesses streams, tipo, 14, 15 reais, 20 reais, 30. Eu, no máximo, pago 15 reais, assim, 15, 20 reais, esses pequenos streams aí, nessas contas aí de YouTube Prime, sei lá. E quando você vê, a sua conta tá, tipo, dando 300 reais, porque você vai de continho em 20 reais, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não comprei isso. Aí você já liga pro cartão reclamando, né? Uma loucura. Mas o que você falou aí sobre a nossa percepção de tempo, Marcinha, é que realmente mudou muito mesmo, porque a forma como você falou, né, a gente é mais velhinho e tal, a gente consumiu imagem de uma forma muito diferente, né, do pessoal atual, né, para eles é muito dado. Um dia eu estava conversando com a minha mãe, ela falou assim, minha filha, o que é o hashtag TBT? Né? Aí eu expliquei para ela o que era, e aí ela falou, mas não tem sentido isso, tem zero sentido você tentar se lembrar num dia específico sobre um tempo passado. Aí eu e não consegui explicar para ela qual o sentido disso, né? Então, de certa forma, a gente também já está naturalizando alguns processos, né? E que para minha mãe ficou gritante de que não faz sentido, né? Mas para a gente, mesmo a gente tendo esse gap geracional com a outra galera que está vindo aí na nossa frente, ainda assim a gente já tem uma percepção mais diferente, né? Então, mudou a forma como a gente consome completamente, né? Mídia, né? É que a gente viveu, né, a mudança do analógico para o digital. A gente viveu a mudança da TV, né, da analógica para digital. E eles já nasceram no digital, então é por isso que eu acho que eles sentem muito. Mas eu acho que a geração da nossa mãe é pior ainda, né? Que é aquela coisa que eu sempre brinco, né? Minha mãe pega uma câmera fotográfica, ela põe no olho, né? Que hoje eles nem entendem essa piada, né? Porque eles não sabem que tinha um buraquinho ali na câmera que tu olhava. Exatamente. Falando de pós-modernidade, seria a modernidade sólida, né? A minha mãe, por exemplo, em contraposição à modernidade líquida do Bauman, né? Então, a galera de 25 anos aí, tipo, o Iago tá na modernidade líquida, né? E a minha mãe seria na modernidade sólida. Então, ela tem muita dificuldade de perceber ela tem uma noção de tempo e espaço muito diferente, né? Então, por exemplo, ela vem eu também vim desse tempo, né? Mas ela usou bem mais. E aqui eu estou falando de comunicação de uma forma geral, né? Não é só mídia, assim, não é só visual. Ela usava ficha para se comunicar com as pessoas, para ligar no telefone, né? Ficha de orelhão, né? E aí ela ela era acostumada a marcar um encontro e a pessoa, tipo, honrar esse encontro, porque você não vai ter uma outra ficha para ligar, né? E é muito engraçado que ela transporta essa noção de tempo para hoje, assim. Então, se você manda uma mensagem para ela, 7 horas da manhã, marcando um encontro com ela, ela vai honrar esse compromisso e ela não vai mais nunca mais olhar o WhatsApp dela, entendeu? Porque na cabeça dela o tempo é aquele ali que você determinou, né? Então é muito louco como ela não consegue passar dessa modernidade sólida para essa modernidade líquida. Boa, eu não uso Bauman, mas é bem isso, é a modernidade líquida. Achei fantástico seu exemplo. Eu acho que a minha mãe faz isso também, eu nunca parei para pensar, mas ela fala assim, eu vou te mandar uma mensagem em tal horário. Não precisa, né? Manda mensagem no mesmo horário que eu quiser. Exato. Eu fico chocada quando eu vejo alunos mais novos do que eu mandando uma mensagem. Isso eu percebo muito numa cidade que é tipo global, como São Paulo. Eu não percebo numa cidade que é global como São Paulo, mas eu percebo numa cidade que não é global como Boa Vista, Roraima. Então, por exemplo, as pessoas aqui, elas me mandam um e-mail, né? E é muito engraçado isso. Elas me mandam um e-mail e depois elas me mandam um WhatsApp, entende? Tipo, te mandei e-mail. Tipo, há zero necessidade de você fazer isso, entende? De você duplicar essa informação, né? Então, a percepção de tempo. Eu me assusto muito porque, às vezes, quem faz isso são pessoas muito novas, né? Que passaram, já nasceram na modernidade líquida, né? Falando aí, ou na acumulação flexível do David Harvey, né? Já nasceram na acumulação flexível, né? E tem a galera que não, né? Eu acho mais lógico uma pessoa da idade da minha mãe, né? 60 e poucos anos não conseguir ter essa percepção. Mas quando eu vejo alguém de 25 anos fazendo isso, eu fico, gente, que isso, né? Muito engraçado. Tem a questão que é para mais, né? Que hoje a gente tem mercado 24 horas,
academia 24 horas, das cidades grandes, né? Banco no Brasil não tem 24 horas, mas assim, na Europa tem, né? Caixa eletrônico. E aí tem essa questão hoje, assim, desse pessoal que trabalha na Apple, sei lá, nessas grandes empresas, que você pode trabalhar a hora que você quiser, né? Você só não tem que cumprir o horário. Então, quer dizer, você passa a vivenciar um tempo que é mais próprio, que é mais seu, que essa é sempre a tendência, eu acho. Parar de bater o cartão, né? Parar de contar as horas. E talvez, de uma forma, a gente volte àquele tempo que é um pouco mais artesanal, né? Cada um vivendo o seu tempo. Eu acordo quando eu quero e eu faço as coisas quando eu consigo, né? Tipo, assim? Acho que a Rafaela comentou, alguém comentou aqui no chat, falando que os professores estão com dificuldade de passar para o formato digital com a pandemia, né? Então, é muito isso de, por exemplo, a gente estava fazendo um treinamento de como dar aulas digitais, né? E aí, tinha um professor que queria dar aula online, ao vivo, né? E não estava cedendo, né? Não estava pensando na possibilidade de que nem todo mundo tem acesso à internet naquela hora, né? Que a internet pode cair, isso pode prejudicar o aluno, né? E aí, e os professores querem dar aula online, tipo, se a aula dura 2 horas, o professor quer dar aula 2 horas, né? E aí, não é assim, né? O tempo da internet é um outro tempo, né? Então, você pode muito bem gravar um vídeo de, sei lá, 30 minutos, até porque a nossa concentração é mínima, né, com vídeo, né? A gente não consegue, né? Não consegue mais ficar... Não consegue. Eu consigo ficar, sei lá, 4 horas assistindo uma aula presencial com um grupo de colegas, mas eu não consigo ficar assistindo, né, por muito tempo, assim. Então, é muito louco isso, né? A percepção que a gente tem muda muito, né? E o cinema, eu acho que tem essa contribuição nesse sentido também, né? Faz a gente pensar em formatos, né? Ele reflete muito, né? Essas coisas que a gente está vivendo, e talvez ele traduza um pouco, que é muito que a literatura faz também, né? Eu acho muito essa ver a literatura e cinema, o que eles estão fazendo, como que a gente está pensando. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Marcinha, você quer falar mais alguma coisa que você não falou, antes da gente finalizar aqui a nossa... Eu acho que não, senão eu vou me perder aqui nas minhas fichas e tal. Se alguém tiver alguma pergunta... O momento é agora, gente. Enfim, eu já coloquei aqui no chat, vou colocar de novo, tá? Vou colocar aqui de novo o link para o certificado, tá certo? Mas, gente, é isso. Obrigada pela participação. Tem um item lá que vocês podem colocar no formulário. Acabei de colocar aí no chat. Tem um item aí no formulário que vocês podem colocar dando sugestão de próximas palestras, de próximas falas, tá? E, bom, Marcinha, super obrigada por ter contribuído aqui com a gente, com o diálogo. Obrigada pelas perguntas de todo mundo, foi ótimo. Acho que você vai conseguir disponibilizar depois no canal. Se você puder deixar seu e-mail aí no finalzinho aí no chat aí para todo mundo, quem quiser entrar em contato com você para banca, para trocar material, alguma coisa também. É isso, queridos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, beijos. É isso, tchau, tchau. Beijos. Marcinha, fica aí só um minutinho, tá? E aí a gente... Aqui.